Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, Tiago Barbosa Ribeiro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Já ouviu, já sabe como é que funciona, já sabe que o Paulo Ferreira tem ali uma pergunta muito fácil, muito difícil para si. Vai ser outra. Quando lá chegarmos, vamos ver. Vamos ver. São 5 perguntas, cada resposta certa, 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e damos-lhe escolha múltipla e acertar, recebe 2 pontos. Muito bem. Vamos a isto? Vamos a isto. Que comentador político, antigo deputado do PSD, disse depois das legislativas: o PS vai estar uns meses a ver passar os comboios? Ora bem, comentadores afetos ao PSD deverão ter dito vários isso. Portanto, Também é verdade. É provável, sim. Se quiser ajuda, não sei se... Foi antigo deputado e Sim. antigo ministro do PSD. Antigo sim. deputado e antigo ministro. Pronto, já deste mais. Pronto, já está. Mas só houve um ministro do PSD? Não, mas das três Das 3 hipóteses. hipóteses, só. Por isso é que só estava Desculpem. deputado. Bem, Muito bem. quer ajuda? Quero ajuda. Para além da do Paulo? Além da do Paulo. Vamos lá. Miguel Relvas, Miguel Morgado ou José Pacheco Pereira? Terá sido o Miguel Relvas. Claro. Pois. Assim às escuras acertou. Tiago Barbosa Ribeiro, ter um presidente socialista vai dar mais força à intervenção do PS? Bom dia a todos agora. Bom dia. De forma mais séria, chamamos-lhe assim, um cumprimento também aos ouvintes. Não vai dar mais força ao PS, eu creio que vai dar mais força ao próprio equilíbrio do regime democrático. Eu creio que António José Seguro apresenta-se com uma legitimidade pessoal muito reforçada nestas eleições presidenciais, teve um apoio muito significativo dos portugueses e isso demonstra que conseguiu, a partir naturalmente do espaço político do PS, que é o espaço onde ele exerceu a sua vida política, conseguiu alargar esse espaço político e ter uma candidatura que mereceu mais de 3,5 milhões de votos e apresentar-se como um candidato moderado, um candidato de equilíbrios constitucionais, um candidato que afirmou reiteradamente a defesa do valor da Constituição, nem todos os seus então adversários o fizeram, e que, entre outras coisas, se pronunciou sobre alguns temas quentes da atualidade, já que estamos na Comissão de Inquérito, por exemplo, a questão da legislação do trabalho, que ainda ontem suscitou mais uma balbúrdia ali no Governo, com uma reunião que foi desconvocada pelas confederações patronais, portanto, é uma coisa um bocadinho estranha. Estranha não pelas confederações patronais, mas pela forma como foi dirigido esse processo. Já vamos falar disso daqui a pouco. Muito bem. E, portanto, eu creio que António José Seguro transporta esse calibrar, digamos assim, do regime num contexto em que nós vemos o governo, enfim, um pouco zigue-zagueante, mas muito dependente também de entendimentos com o Chega e de uma certa radicalização, uma certa polarização da vida política nacional que se tem vivido. Ela é óbvia, sobretudo na Assembleia da República, mas fora da Assembleia da República, e creio que António José Seguro vai evidenciar esse espaço. E pode de alguma bom forma senso. ser um aliado da agenda do PS? Não, eu creio que não se pode colocar as coisas nesses termos mesmo. António José Seguro será certamente um aliado dos seus próprios valores, da sua consciência, e creio que foi isso que ele foi dizendo ao longo da campanha presidencial e não tenho grandes dúvidas que será isso que vai colocar em prática enquanto Presidente da República. Com uma legitimidade acrescida, não é? Agora, Com uma legitimidade muito acrescida, quer dizer, os votos que ele teve, ele não teve a maior percentagem, ele continua a pertencer a Mário Soares porque o universo eleitoral era mais pequeno na altura, em 1991, na reeleição, mas tem, é óbvio, uma legitimidade enorme. António José Seguro tem uma legitimidade muito grande pelo que conseguiu construir, sendo certo que, evidentemente, conseguiu construir esse espaço mais alargado na segunda volta, porque também teve o empenho, isso não é negado de forma alguma, teve o empenho do Partido Socialista na primeira volta e esse empenho permitiu esse crescimento que as sondagens foram dizendo e que as urnas confirmaram.
Muito bem, vamos à próxima pergunta. Certinha também. Tem a ver com música, com um refrão que queria que terminasse. O refrão da música do Estoranja, Carta. O Paulo vai cantar. Se o Paulo cantar... Paulo, estavas a cantar há pouco. Não. É que vocês já ouviram. Só agora é que eu cheguei a perceber qual é a música. Okay. A música, o refrão de A Carta é que hoje acordei, lembrei-me que sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal é... Estou a ouvir a música. Pois. Se cantar, vai lá. Se o Paulo cantar... Paulo, dá uma ajudinha, tu adoras ajudar os nossos aqui do Manuel convidados. Pizarro. Cantar Rui Veloso. Sou mago feiticeiro e a minha bola de cristal é... E a minha bola de cristal é... Quer ajuda. Quer ajuda. E a minha bola de cristal é folha de papel, broa de mel, uma noite no hotel. É a folha de papel. Essas opções também ajudam, de facto, mas torna-se tudo mais claro. Fica mais fácil, claro com as ajudas, não é? E o Paulo não teve que cantar. Portanto, graças. Desta vez para o Paulo. Ainda bem para os ouvintes que os livramos desse momento. Isto vem a propósito das cartas de José Luís Carneiro. Não são assim não têm tanta poesia, têm sido endereçadas ao Primeiro-Ministro sem resposta. Ontem José Luís Carneiro, na entrevista à RTP, foi mais claro. Parece-lhe também assim que o Governo tem mais vontade de negociar com o Chega do que com o Partido Socialista? Eu vi essa entrevista e vi as declarações do Secretário-Geral do PS e creio que é pelo menos claro que o Governo não identificou nesta legislatura, dito pelo Primeiro-Ministro, um parceiro preferencial, privilegiado para chegar a entendimentos. Isso parece, aos olhos do PS, um pouco estranho. Parece estranho. Porque o PS queria ser um parceiro privilegiado do Governo? Não, porque o Governo não tem maioria, desde logo. O Governo, aliás, nós vivemos uma certa contradição que é um pouco curiosa. O Governo comporta-se como se tivesse maioria absoluta, não a tendo, e, portanto, não estabelece nenhum tipo de entendimento preferencial, nenhum tipo de entendimento de regime em matérias fundamentais, como aquelas que o Secretário-Geral do PS apresentou nas suas cartas, já lá iremos, mas já tem o desgaste de um governo de maioria absoluta ao final de apenas 2 anos. Nós vemos que ao longo dos últimos meses, e em especial nas últimas semanas, uma sucessão de casos, uma sucessão de atrapalhadas, ministros com sérias dificuldades, ministros que se demitem a meio de uma... ministro da Administração Interna que se demite a meio de uma tempestade, a Ministra do Trabalho com as complicações que provavelmente já lá iremos, o Ministro da Presidência que no meio de uma tempestade decide fazer um vídeo autopromocional, a Ministra da Saúde, enfim, eu creio que nem vale a pena falar do que se tem passado, e portanto nós vemos um enorme desgaste por parte do Governo e vemos que na Assembleia da República o Governo tem procurado chegar a entendimentos centrais, por exemplo na política de migração e outras, com o Chega. Em contrapartida com o PS, que apresentou por iniciativa do seu Secretário-Geral um conjunto de cartas disponibilizando o PS para entendimentos e pactos na área da saúde, na área da habitação, na área da defesa, na área da justiça, na área da mitigação dos efeitos, mais recentemente dos efeitos das tempestades, em que foram apresentadas 100 medidas, 30 delas mais imediatas para fazer face aos efeitos das tempestades. Bom, e o Governo, pelo seu Primeiro-Ministro, não responde, não quer saber, o que é um pouco estranho, porque o Governo não pode nunca, mas neste caso em particular, não pode ter uma soberba que não está sedimentada numa maioria parlamentar e que não está certamente alinhada com a maioria do país. Nós vimos, aliás, não podemos ignorar esse facto, começamos a falar das presidenciais, que o candidato que foi apoiado pelo Governo, foi muito apoiado pelo Governo, que se colou a várias das políticas do Governo e que teve a participação do Primeiro-Ministro em campanha eleitoral, teve um resultado, enfim, sofrível. Faz a leitura dos resultados presidenciais para o fim do estado de graça do Governo. Eu creio que marca, eu creio que há uma relação muito clara entre aquilo que foi uma aposta enorme do Governo no então candidato Marques Mendes, com uma leitura que o país também faz daquilo que está a ser a governação. Então também vê na votação expressiva que António José Seguro obteve na segunda volta um sinal para o Governo de que deveria aproximar-se do PS ou tê-lo como parceiro privilegiado, porque houve muitos eleitores
do centro-direita que na segunda volta optaram por votar em António José Seguro. E eu creio que há uma leitura que, enfim, André Ventura anuncia-se como líder da direita, enfim, esse é um campeonato da direita, mas teve uma rejeição de 70% dos eleitores, grosso modo, na segunda volta das presidenciais, e muitos eleitores, naturalmente, de direita e do centro-direita e em especial do PSD. Muitos deles, aliás, foram anunciando na segunda volta a votação em António José Seguro, incluindo Marques Mendes. E, portanto, o que nós vemos é que há naturalmente uma maior apetência do eleitorado centro-direita por um espaço de moderação, por um espaço que rejeitou o radicalismo que André Ventura representou nestas eleições presidenciais, mas que passado uma semana já estava a representar na Assembleia da República, já estava a fazer uma intervenção na Assembleia da República e, portanto, esse é o espaço em que o PSD tem vindo a procurar entendimentos e tem vindo a procurar a chegar a entendimentos muito claros com o Chega na Assembleia da República e fora da Assembleia da República não procura nenhum tipo de diálogo institucional, como aliás foi dito pelo secretário-geral do PS com o secretário-geral do PS, quando ele ainda por cima está disponível para esses entendimentos. Muito bem, vamos seguir em frente então, Tiago Barbosa Ribeiro. 4 pontos, vamos então falar agora de leis laborais. Muito bem. E a pergunta que nos vai levar a isso é esta: qual é o nome dado pelo Governo para este seu projeto do Governo da revisão das leis laborais? É um anteprojeto das leis laborais do Trabalho 21. Certíssimo, Trabalho 21. Depois da Agenda do Trabalho Digno. Da Agenda do Trabalho Digno, exatamente. O Tiago Barbosa Ribeiro é Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão no Parlamento. Certo. Acha que o Parlamento ainda vai mesmo ser chamado a olhar para este diploma ou que ele vai ficar pelo caminho? Bom, é uma boa pergunta, Paulo. Nós vimos este processo, nós o PS vemos este processo com muita estranheza, devo dizer. As leis laborais não são, como nenhuma lei, aliás, imutável, não está escrito na pedra. Nós, aliás, já tivemos a oportunidade de estar num debate juntos no Porto sobre essa matéria. É verdade. Nós não entendemos, não conseguimos compreender as razões pelas quais o Governo decide fazer uma autêntica revolução das leis laborais. Nós estamos a falar de mais de 100 alterações às leis laborais que não estavam no programa do Governo, que não estavam nos programas eleitorais dos partidos que compõem o Governo e que, tanto quanto sabemos, não são medidas que sejam solicitadas, que sejam pedidas, não existe nenhum clamor, nem por parte dos empregadores, nem por parte dos trabalhadores. Há uma fixação ideológica do Governo relativamente a esta matéria. E essa fixação ideológica passa por desfazer o núcleo central das medidas que foram trabalhadas pelo PS neste âmbito, designadas de Agenda para o Trabalho Digno, e que produziram bons efeitos. Nós como é que vemos os efeitos da legislação na nossa sociedade nas diferentes áreas? Bom, se aqueles a quem procuramos legislar e procuramos melhorar as relações sociais, as relações laborais neste caso, estão ou não a surtir efeito. E o que nós vemos é que o desemprego baixou, o salário médio aumentou, o salário mínimo, que não é a legislação do trabalho, mas que tem a ver com política laboral, aumentou. Vemos que a precariedade baixou, em especial em segmentos muito significativos e muito atingidos por esse flagelo, por exemplo, os mais jovens. E, portanto, aqueles que são os principais indicadores do mercado de trabalho têm vindo a melhorar e já vinham a melhorar significativamente durante a governação do PS. No fundo, tu acha que eles validam a legislação que temos em vigor? Certo. Na questão dos salários que aumentaram, é evidente, nos últimos anos, mas não podiam ter aumentado mais. Podiam, naturalmente, e nós temos aquilo que se faz, nunca ignora aquilo que ainda poderemos continuar a fazer. Nós tivemos um acordo de rendimentos, importa dizer que, fazendo sempre o contraponto para aquilo que é a política nacional e a política do Governo, que aquilo que foi a crítica à política do acordo de rendimentos do Partido Socialista, com este Governo ficou aquém, porque fizeram uma revisão do acordo de rendimentos que fica aquém daquilo que era a expectativa da governação do PS para o aumento dos rendimentos ao longo dos próximos anos. Naturalmente e sobre a chegada do diploma ao Parlamento, acha que vamos... esse é um bom ponto. Isso vai depender da forma como o Governo vai lidar com a concertação social e nós temos os piores indicadores sobre isso, como temos visto ontem, creio que foi inédito, não me recordo pelo menos, que as confederações patronais desmarcaram a sua presença ou desmarcaram a reunião numa convocatória que tinha sido feita pelo Governo sobre as leis laborais porque não
estavam presentes os representantes dos trabalhadores. Isto é uma coisa verdadeiramente inaudita e revela muito do radicalismo e da forma como o Governo tem vindo a gerir este processo. O novo Presidente da República já disse que não aceita promulgar alterações às leis laborais se elas não tiverem um acordo de concertação. E nós já sabemos que com estas medidas que estão em cima da mesa, nomeadamente o banco de horas individual, a revisão dos contratos a termo, não sei se os nossos ouvintes sabem, o aumento dos contratos a termo para os mais jovens está novamente em cima deste pacote de mudanças às leis laborais, o banco de horas individual, a possibilidade de uma empresa que despeça um conjunto de trabalhadores poder ir ao lado e contratar para as mesmas funções trabalhadores em outsourcing, naturalmente precários e menos bem remunerados, e ninguém percebe muito bem qual é o sentido destas medidas, a não ser ideologia pura, ideologia de liberalização e de precarização das relações de trabalho. E nós já sabemos que as confederações patronais não estão muito confortáveis com estas medidas. É isso que elas têm dito, caso o Governo ainda não tenha percebido. E já sabemos também que aquelas que são as organizações representativas de trabalhadores também não estão de acordo com estas medidas. E já disseram que têm um conjunto de linhas vermelhas, nomeadamente a UGT, para a aprovação de um acordo de concertação que passa precisamente por estas medidas que eu referi, entre outras. E, portanto, nós não vemos como é que seja possível um acordo de concertação e não havendo um acordo de concertação, aparentemente, não vemos forma deste pacote chegar nestes termos ao Parlamento e também posso reiterar que, se chegar, contará com o voto contra do Partido Socialista. Muito bem, vamos avançar para a quarta pergunta e vamos mudar aqui de tema. Vamos passar à regionalização. Em que ano se realizou o referendo à regionalização? Realizou-se em 1998. Está certíssimo. Regionalização e leis laborais é mais fácil que os toureiros. E sobretudo cantar. Sim. Neste momento que o país tem vivido, com a tragédia do mau tempo, houve várias vozes a reclamar que se discuta novamente a regionalização. Está na hora do país pensar em avançar seriamente para a regionalização? O que faz falta é que as estruturas existentes funcionem. Bom, eu creio que é uma boa pergunta. Eu creio que há várias dimensões aí. A primeira tem a ver com a minha posição pessoal sobre a matéria. Eu sou um profundo regionalista, entendo que o país pode melhorar muito com regionalização e poderei aprofundar um pouco na resposta. E tem a ver com a forma como o país avaliou a resposta ao temporal, como antes aos incêndios, como antes a outro tipo de tragédias que vão acontecendo, e sente a falta do Estado, sente a falta da resposta do Estado. E sente a falta da resposta do Estado porque falta, de facto, um nível intermédio com poder efetivo entre aquilo que é a escala do município e aquilo que é a escala do Estado Central. E esse poder deveria ser legitimado eleitoralmente? Eu não tenho qualquer dúvida que deveria ser legitimado eleitoralmente e que aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos procurou corrigir, nomeadamente através da eleição indireta das CCDRs, através do próprio modelo das CIMs, mas não consegue colmatar aquelas que são falhas que são estruturais. Uma delas tem a ver, na minha opinião, com o fim abrupto dos governos civis sem nenhuma substituição funcional no terreno. Não há nenhum autarca com quem os seus jornalistas possam falar no terreno que não diga que a inexistência de um governo civil, por exemplo, durante o período de combate aos fogos, tem sido um dos problemas, sobretudo nas zonas do interior, onde os fogos, por maioria de razão, se fazem sentir. E nós vemos que, perante uma crise desta magnitude, os autarcas ficam sem ter a quem se dirigir. Quer dizer, eu ouvi, por exemplo, o Pedro Duarte, Presidente da Câmara do Porto, dizer que era preciso regionalizar, que era preciso avançar para a regionalização, e eu estou muito de acordo. Eu só lembro que ele foi diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, um adversário feroz da regionalização, e que fez parte ele próprio de um governo que decidiu adiar para as calendas gregas, por iniciativa do Primeiro-Ministro, a regionalização. Mas o tema divide partidos. Dividirá sempre como outros temas, como as leis laborais, como qualquer outro. Até divide pessoas dentro dos próprios partidos. Não há nenhum problema com isso. Nós temos é que perceber que a regionalização está inscrita na Constituição, desde logo, mas mais do que isso, nós devemos olhar para os exemplos internacionais. Muitas vezes há esta conversa que Portugal é um país pequeno. Bom, Portugal, de facto, é um país pequeno à escala do mundo, mas à escala da Europa é um país médio. E existem muitos países bem mais pequenos que Portugal que têm a regionalização. E se andarmos por esses países, nós percebemos que a escala da regionalização tem sido fundamental
para libertar aquilo que são as sinergias locais, para permitir uma melhor e mais eficaz afetação de recursos, distribuição mesmo de que um investimento. referendo tenha dito, por larga maioria, que não queria a regionalização. É verdade, mas o referendo disse isso não tendo sido vinculativo, ponto número 1. Ponto número 2, com outras regiões plano, não é? E, portanto, eu creio que haverá sempre muita demagogia em torno desta matéria, eu devo dizer, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas nós temos que ter, como diria o Dr. Mário Soares, um político assume-se, e temos que ter coragem. Se nós acreditamos firmemente, eu acredito que a regionalização permitiria um país mais desenvolvido, e digo isto com base em empiria, digo isto com base no facto de nós sermos um dos países mais centralistas e mais desiguais da Europa. Nós temos uma região, que é aquela onde estamos neste momento, que tem um PIB per capita acima da média europeia, e temos todas as outras abaixo. E, portanto, isto é uma coisa que nos deveria fazer levar a pensar o porquê que ao longo destes 50 anos não conseguimos. Há certamente várias razões, uma delas, não tenho a menor dúvida, que é a inexistência de regionalização e a hiperconcentração de investimento, por exemplo, na zona da capital, obviamente que é um dos problemas que não tem permitido o libertar do potencial das outras regiões do país. Aliás, nós temos um bom exemplo, que nós neste momento no país já temos 2 regiões autónomas, é ver o que eram as regiões autónomas há 50 anos e o que são hoje, e também contribuiu os seus governos regionais, essa autonomia regional contribuiu muito para o desenvolvimento dessas regiões, eu não tenho a menor dúvida. Muito bem, vamos seguir então para a tal última questão, Tiago Barbosa Ribeiro. Finja que está a pensar imenso e que está mesmo dividido. Bom, então é assim, a pergunta é esta, que nome recebeu a tempestade que no dia 28 de janeiro provocou os maiores estragos e a morte de 6 pessoas na região centro? Foi a tempestade Christine. Muito bem. Podia ter hesitado um bocadinho mais. É assim tão óbvio, Era Já mesmo... passaram 4 ou 5 tempestades depois disso. Isso é verdade. Já se varreu do pensamento. Esta foi que mais Mas marcou. enfim, isto não é fácil lidar aqui com esta equipa. A propósito disso, Tiago Barbosa Ribeiro, acha que estes acontecimentos, estas tempestades, a necessidade de reconstrução que vai ser preciso fazer, podem ser para este governo de Luís Montenegro aquilo que a pandemia foi para o governo de António Costa? Mas em que sentido? Peço desculpa. No sentido de deixar um pouco algumas divergências de lado, orçamentos quase previamente aprovados pela oposição. Bom, eu creio que é preciso isolar aquilo que é a resposta às necessidades das populações, e uma das 5 cartas que o secretário-geral do PS enviou ao primeiro-ministro e que está sem resposta é precisamente no âmbito das medidas de resposta à tempestade, e portanto só aí há uma diferença, porque durante a pandemia houve um envolvimento por parte do então governo com todos os partidos da oposição e em especial com o então líder da oposição, o Dr. Rui Rio, e eu creio que o governo não vai ter nenhum tipo de desculpa para não fazer aquilo que deve ser feito, e aquilo que deve ser feito naturalmente é a resposta imediata, mas também estrutural às populações, porque depois nós ainda estamos numa fase, enfim, de resposta emergencial àquilo que se passou. Mas daqui a 3 meses, daqui a meio ano, daqui a 1 ano, esta tempestade e os seus efeitos serão uma memória distante para boa parte da população. E sê-lo-ão fora dos centros de poder, como falávamos há pouco a propósito da regionalização, aliás, como o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, referiu logo nos primeiros dias que se esta tempestade tivesse sido num centro urbano mais... Se fosse em Lisboa. Se fosse em Lisboa, ele, pronto, enfim, ele disse em Lisboa de facto, claro. que teria havido outro tipo de atenção e outro tipo de resposta. E eu não tenho dúvidas disso. E aqui, eventualmente, à volta desta mesa ninguém tem dúvidas disso, e isso deve levar-nos a uma reflexão sobre o tipo de resposta que temos no país. Agora, o Governo tem que mobilizar recursos, tem que ser capaz, no âmbito da negociação europeia, afetar os recursos necessários à reconstrução daquelas zonas. A questão da resposta aos trabalhadores é muito importante. Nós temos a situação do layoff e o PS já, enfim... quer uma medida de recuperação dos 33% que o Governo fundo, não vai cobrir. Recuperação integral do valor. Exatamente, durante este período de resposta em que as empresas não conseguem elaborar. Isto também deve fazer, já agora, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em compreender, e hoje há uma entrevista do Presidente da Câmara de Leiria em que refere também isso. Eu tenho muita dificuldade em compreender como é que tantas semanas depois desta catástrofe, que é uma catástrofe, não está em causa, nós ainda temos zonas do país e populações sem eletricidade
eletricidade. Temos pessoas sem telemóvel, sem redes de telecomunicações, sem as empresas fornecedoras destes serviços também têm que ser chamadas, os reguladores, o próprio governo também tem que ter uma palavra sobre isto, porque também é um pouco estranho que perante uma dimensão desta tragédia que não está em causa, as empresas fornecedoras destes serviços, passado quase um mês, continuem sem conseguir repor a normalidade. Quando nós vimos, por exemplo, o que se passou na A1, que a Brisa, logo nessa noite, interveio e bem sobre aquele problema que surgiu no viaduto e já anunciou que até ao fim do mês, primeira semana de março, estará recuperado, uma fenda brutal, e mobilizou dezenas e dezenas e dezenas de trabalhadores para aquela zona. Eventualmente terá a ver com o facto de ser a autoestrada que liga Porto a Lisboa. É mais importante o país, aí está. Tiago Barbosa Ribeiro, 19 pontos. Correu muito bem. Muito bem. Não sei se na média estou em bem. 25 está ótimo. Dizem com a minha ajuda, portanto... Não, nada, nem na primeira nem na última. Foi de cara. Sim, mas eu estou aquém do Futebol Clube do Porto no campeonato, portanto isso é... Pronto, se lá consigo. É outro campeonato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Foi um gosto.